bem-vindos a mais uma leitura e estudo. Estamos dando continuidade aqui no livro de Mateus e hoje vamos ler o capítulo 16 inteirinho, porque ele é bem curtinho, composto por 28 versículos. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo em prova, pediram para que Jesus mostrasse um sinal vindo do céu. Jesus lhes respondeu: ao cair da tarde, vocês dizem: amanhã vai fazer tempo bom, porque o céu está avermelhado. E de manhã dizem: hoje vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Vocês sabem interpretar a aparência do céu, mas não conseguem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração malvada e adúltera procura um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. Ou seja, todos aqueles milagres que Cristo estava realizando e eles estavam vendo com os próprios olhos, presenciando, não eram suficientes para que eles mudassem de ideia. Ao atravessar para outra margem, os discípulos se esqueceram de levar os pães e Jesus lhes disse: cuidado! Fiquem longe do fermento dos fariseus e saduceus. E os discípulos não tinham entendido este aviso de Jesus e Cristo os alerta: gente fraca na fé, por que vocês estão discutindo por não terem pães? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 homens e quantos cestos vocês recolheram? Aqui Jesus ele traz a memória, pede para que os discípulos lembrem das 2 vezes que ele multiplicou os pães. Que Jesus pedia que os discípulos tomassem cuidado é justamente com que este comportamento não fosse replicado pelos discípulos, sendo desobedientes à palavra de Deus. Então, esse alerta de Jesus também é válido para os dias de hoje. Verso 13 que diz: quando chegou à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Eles disseram: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou então: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus responde: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue quem lhe revelou isso, e sim o meu Pai que estás nos céus. E depois Jesus ordenou que os discípulos não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Aqui essa passagem muito importante é que aquela multidão, e outras tantas pessoas duvidavam de que Jesus ele era o Filho de Deus. E na verdade o nome dele não seria Jesus, mas poderia ser João Batista, poderia ser Elias ou outros profetas que aquela multidão tinha conhecimento, e não que o Filho de Deus fosse Jesus, que era uma pessoa nova. No verso 21, nós temos o primeiro anúncio da paixão. Então, desde aquele momento, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer por causa dos anciãos, chefes dos sacerdotes e doutores da lei, e ser morto e ressuscitar no 3º dia. Então Pedro, levando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisas para ti, Senhor, jamais te acontecerá isso. Voltando-se, Jesus disse a Pedro: vá para trás de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. Aqui nessa parte, Pedro tinha sido possuído pelo diabo. Jesus foi testado pelo diabo, da mesma forma que ele foi testado quando ele foi para o deserto e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. E aqui no verso 24, Jesus fala para seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por causa de mim, a encontrará. Quem quiser realmente seguir Jesus, tem que tomar a própria cruz,
né, os próprios problemas, cuidar da própria vida, se renegar, né, ter o sacrifício, né, porque toda escolha envolve uma perda. Então não tem como a gente dizer que o nosso coração pertence a Cristo, mas os nossos comportamentos, o estilo de vida, o que pensamos, eles contradizem aquilo que nós falamos. Para que Cristo ele passe a viver dentro de nós, é necessário que a gente morra por dentro. Nós temos que estar atentos e procurar ler a palavra de Deus, nos achegar a Ele, porque os tempos estão sombrios. A palavra diz que o mundo está no poder do inimigo, mas temos o discernimento, nós temos o livre-arbítrio de escolher a quem vamos servir. E novamente dizendo algo aqui da palavra, que eu sempre estou falando para vocês: não tem como servir dois senhores. Passe a restaurar a sua vida, porque ao lado dele as coisas são maravilhosas. Mesmo diante das tribulações, dos problemas, nós somos mais do que vencedores ao lado de Cristo. Amém? Eu espero que você tenha gostado da leitura e do estudo de hoje, e amanhã eu te vejo para darmos continuidade e já ler o capítulo 17 aqui do livro de Mateus. Que o Senhor te abençoe e te vejo amanhã, se Deus quiser. Até mais!